Minha avó materna, Dona Teresa, sempre foi uma estranha para mim. Não no sentido literal, afinal, eu a via todo domingo nas reuniões familiares, mas no sentido mais profundo da palavra. Ela era uma presença fria, distante, que olhava para mim como se eu fosse um móvel da sala, algo que existe, mas não merece atenção particular. Eu sou o Gabriel, tenho 28 anos, e cresci observando essa mulher distribuir afeto como se fosse ouro escasso. Meus primos recebiam abraços calorosos, beijos na testa, elogios e presentes generosos. Eu recebia um aceno de cabeça seco e um oi monossilábico. Nas festas de família, ela sentava meus primos no colo, contava histórias, ria com eles. Comigo, mantinha sempre uma distância física de pelo menos 2 metros, como se eu carregasse uma doença contagiosa. Quando criança, eu corria até ela com desenhos que havia feito na escola, buscando desesperadamente aquele olhar de aprovação que via nos olhos dela quando meus primos mostravam qualquer conquista. Muito bom, ela dizia sem sequer olhar para o papel, antes de voltar sua atenção para minha prima Júlia, 3 anos mais nova que eu, elogiando efusivamente seu desenho idêntico ao meu. Minha mãe, Laura, tentava compensar. Vó está cansada, ela mentia. Vó tem muitos netos, sabe como é? Mas eu via a dor nos olhos dela toda vez que testemunhava a rejeição silenciosa de sua própria mãe em relação ao seu único filho. Meu pai tentava racionalizar. Algumas pessoas são assim, Gabriel. Não leve para o coração. Mas como não levar para o coração quando você tem 7 anos e sua avó abraça todos os netos na sua frente, pulando você como se fosse invisível? Aos 12 anos, confrontei minha mãe diretamente. Mãe, por que a avó Teresa me odeia? Ela estava preparando o jantar e suas mãos congelaram sobre a tábua de corte. Vi seus ombros ficarem tensos, seus dedos apertarem a faca com força desnecessária. Ela não te odeia, Gabriel, minha mãe respondeu sem se virar. Então por que ela age como se eu não existisse? Por que ela abraça todos os primos menos eu? Porque no meu aniversário ela sempre esquece de vir, mas nunca perde o aniversário da Júlia ou do Pedro? Minha mãe finalmente se virou e fiquei chocado ao ver lágrimas em seus olhos. Ela se agachou na minha frente, segurou meu rosto com ambas as mãos e disse: Escuta, meu amor, a sua avó, ela tem questões que não têm nada a ver com você, com quem você é. Você é um menino maravilhoso, inteligente, gentil. O problema não é você, nunca foi você. Então qual é o problema? Ela hesitou e vi algo passar por seus olhos, culpa, medo, algo que eu era jovem demais para identificar completamente. Quando você for mais velho, talvez eu possa explicar. Mas por favor, Gabriel, acredite em mim. Você não fez nada errado e você é profundamente amado. Por mim, talvez, mas não por ela. Aos 16 anos, quase morri num acidente de moto. Foi estúpido, adolescente, irresponsável, todas as coisas que jovens de 16 anos são. Estava na garupa da moto do meu amigo, Lucas, quando um carro furou o sinal. Acordei 3 dias depois no hospital, com traumatismo craniano, braço quebrado e uma perna que os médicos disseram que tive sorte de não perder. Minha família inteira foi ao hospital. Minha mãe não saiu do meu lado por 1 minuto. Meu pai dormiu em uma cadeira desconfortável. Meus tios visitaram. Meus primos levaram jogos de videogame e quadrinhos. Dona Teresa apareceu uma vez, ficou 5 minutos na porta do quarto, disse que bom que está melhor e foi embora. Nem entrou no quarto. Naquele momento, ainda tonto pela medicação, algo dentro de mim finalmente quebrou. Não foi raiva, eu já estava acostumado com a raiva. Foi uma resignação profunda e dolorosa. Eu desisti. Desisti de tentar ganhar o amor dela. Desisti de buscar explicações. Desisti de perguntar por quê. Algumas pessoas simplesmente não vão te amar, eu concluí. E você precisa aceitar isso. Minha mãe viu a mudança em mim. Viu quando parei de perguntar sobre vovó Teresa, quando parei de pedir para visitá-la, quando comecei a arranjar desculpas para não ir aos almoços de domingo. Ela não disse nada, mas eu vi o alívio misturado com tristeza em seus olhos. Os anos passaram, fui para a faculdade, estudei engenharia, consegui um bom emprego, construí uma vida que não tinha espaço para a rejeição de Dona Teresa.
Nas raras ocasiões em que nos encontrávamos, eu mantinha uma educação fria e distante, exatamente o tratamento que recebi a vida inteira. Conheci Marina aos 25 anos. Ela era tudo o que eu não esperava. Calorosa onde eu era cauteloso, expressiva onde eu era contido, emocionalmente disponível onde eu havia construído muros. Você tem medo de afeto, ela disse uma noite depois que eu recuei quando ela tentou um gesto muito carinhoso. Não tenho medo, só sou reservado. Gabriel, você se assusta quando alguém tenta te abraçar. Você trata carinho como se fosse uma armadilha. O que aconteceu com você? Contei-lhe sobre Dona Teresa, sobre uma vida inteira sendo tratado como um estranho pela própria avó, sem nunca entender por quê. Marina ficou em silêncio por um longo tempo depois. Você já perguntou diretamente para ela? Confrontou a situação? Para quê? Ela deixou claro o que sente, ou melhor, o que não sente por mim. Mas não deixou claro o porquê. E essa pergunta sem resposta está te consumindo por dentro, Gabriel. Está te impedindo de aceitar amor. Ela estava certa, claro. Marina sempre estava certa sobre essas coisas. Mas a ideia de confrontar Dona Teresa me enchia de um pavor irracional. E se a resposta fosse pior que a pergunta? E se ela dissesse que simplesmente não gostava de mim, sem motivo, sem explicação? Ao menos na incerteza, eu podia me convencer que havia alguma razão, alguma explicação complexa que justificasse tudo. A ligação veio em uma terça-feira chuvosa de junho. Era minha mãe, e sua voz estava quebrada de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Gabriel, você pode vir para casa? Agora. Meu coração acelerou. O que aconteceu? É o papai? Não. É sua avó. Ela tá doente, Gabriel. Muito doente. Dirigi sobre a chuva torrencial com o coração na garganta. Não pela preocupação com Dona Teresa. Seria desonesto dizer que senti isso, mas pela angústia óbvia na voz de minha mãe. Quando cheguei, minha mãe estava na sala com meu pai, ambos com expressões devastadas. Câncer, minha mãe disse sem preâmbulo. Pancreático. Estágio avançado. Os médicos dão 6 meses, talvez menos. Senti... nada. Vazio. E então culpa por sentir vazio. Sinto muito, mãe. Ela olhou para mim e havia algo novo em seus olhos. Algo que parecia decisão. Gabriel, preciso te contar algo. Algo que deveria ter contado há muito tempo. Ela respirou fundo. Sobre sua avó. Sobre por que ela sempre te tratou dessa forma. Meu corpo inteiro ficou tenso. Depois de 28 anos, finalmente teria respostas. Quando você nasceu, minha mãe começou, sua voz tremendo. Você nasceu perfeito, lindo, saudável, o bebê mais bonito que já existiu. Eu te amei desde o primeiro segundo. Mãe, aonde você quer chegar? Mas você não era o que sua avó esperava. Minha mãe se levantou, foi até uma gaveta antiga no aparador e tirou uma caixa de sapatos desgastada. Dentro havia cartas, fotografias antigas, documentos amarelados. Preciso começar do início, ela disse, sentando-se novamente. Quando eu tinha 20 anos, me apaixonei pelo seu pai. Roberto era tudo que sua avó não queria para mim. Um homem negro, de família simples, trabalhador braçal. Sua avó vinha de uma família tradicional, você sabe, aquelas ideias antigas, preconceitos enraizados. Senti meu estômago revirar. Já tinha ouvido insinuações ao longo dos anos, comentários velados sobre como meu pai não era o tipo que a família esperava. Ela me proibiu de namorar seu pai. Disse que se eu continuasse com ele, ela me deserdaria, me cortaria da família. Mas eu estava apaixonada, Gabriel. E seu pai um homem maravilhoso. Meu pai, que estava em silêncio até então, pegou a mão de minha mãe. Nos casamos em segredo. Minha mãe continuou. Sua avó não falou comigo por 2 anos. 2 anos inteiros. Só voltamos a nos falar quando seu avô ficou doente e praticamente a forçou a fazer as pazes. Mas ela nunca realmente aceitou. Meu pai disse baixinho. Ela tolerou nossa presença, mas sempre deixou claro que eu não era bem-vindo. Que nosso casamento era um erro.
E então eu engravidei de você. Minha mãe disse, lágrimas agora escorrendo livremente. E quando você nasceu... Ela parou, incapaz de continuar. Meu pai completou por ela. Quando você nasceu, Gabriel, você era visivelmente negro. Minha cor, meus traços, meu cabelo... Não havia dúvida de que você era meu filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo, o relógio na parede, a chuva do lado de fora. Ela rejeitou você desde o primeiro momento que te viu. Minha mãe disse, sua voz pouco mais que um sussurro. No hospital, quando a enfermeira te trouxe para eu segurar, sua avó estava lá. Ela olhou para você e disse... Ela disse... Laura, você não precisa... Meu pai tentou interromper. Não, ela precisa saber. Minha mãe cortou. Ela olhou para você, Gabriel, para esse bebê lindo de 2 dias e disse, esse não é meu neto. Você trouxe essa vergonha para nossa família. Agora carregue ela sozinha. Senti como se tivessem me socado no estômago. Ela saiu do hospital e não voltou por meses. Quando finalmente concordou em nos ver novamente, foi só porque o resto da família pressionou. Mas ela sempre te tratou como um estrangeiro, completei, minha voz estranhamente calma. Como algo que ela desejava que não existisse. Exatamente. Milhares de memórias inundaram minha mente como um filme em câmera rápida. Todo abraço negado, todo olhar frio, cada esquecimento de aniversário. Não era nada que eu tinha feito. Não era minha personalidade, minhas notas, meu comportamento. Era simplesmente quem eu era, a cor da minha pele, a evidência viva de que minha mãe havia desobedecido e se casado com um homem negro. Por que vocês nunca me contaram? Perguntei, e pela primeira vez na conversa senti raiva. Por que me deixaram passar a infância inteira achando que havia algo de errado comigo? Minha mãe desmoronou em soluços. Porque eu tinha vergonha. Vergonha de admitir que minha própria mãe era racista. Vergonha de que ela escolheu o preconceito sobre o neto. Eu achei que se você não soubesse a verdade, doeria menos. Doeria menos? Repeti, incrédulo. Mãe, eu passei 28 anos achando que havia algo fundamentalmente errado comigo. Que eu era incapaz de ser amado. Você acha que isso doeu menos? Eu sei. E sinto muito. Você não imagina quantas noites eu passei em claro, querendo te contar, querendo te proteger disso. Mas como você explica para uma criança de 5, 7, 10 anos que a avó dela é racista? Como você coloca isso em palavras? Você coloca em palavras do mesmo jeito que acabou de fazer agora, com a verdade. Meu pai finalmente falou, sua voz pesada. Gabriel, sei que estamos atrasados, muito atrasados. Mas tentamos proteger você da pior forma possível. Achamos que se você não soubesse do racismo dela, você poderia simplesmente ignorá-la, seguir em frente. Não internalizaria a rejeição. Mas eu internalizei. Só não sabia contra o que estava internalizando. Peguei meu casaco. Precisava sair daquela casa, daquele sufocamento de revelações tardias. Aonde você vai? Minha mãe perguntou, alarmada. Não sei. Preciso processar isso. Gabriel, por favor. Eu volto, mãe. Só preciso de tempo. Capítulo 9. O confronto. Dirigi sem destino por horas. A chuva agora apenas uma garoa fina. Meu telefone tocou várias vezes. Marina, minha mãe, até alguns primos. Ignorei todos. Terminei estacionado em frente à casa de Dona Teresa. Não tinha planejado ir até lá, mas meu subconsciente aparentemente tinha outras ideias. Ela morava sozinha desde a morte do meu avô, 5 anos atrás. Uma casa grande demais para uma pessoa só, cheia de memórias de uma família que estava se fragmentando. Bati na porta com força. Ela abriu, e pela primeira vez realmente olhei para ela. Dona Teresa tinha 71 anos. Mas o câncer já estava visivelmente cobrando seu preço. Ela estava mais magra, mais pálida, com uma fragilidade que nunca tinha visto antes. Gabriel, ela disse, genuinamente surpresa. O que você... Interrompi, com a voz mais firme do que me sentia.
Por quê? Por que você me odiou a vida inteira? Ela piscou. Eu não... Não minta. Não agora. Acabei de descobrir a verdade sobre seu racismo, sobre como você rejeitou um bebê, por causa da cor da pele dele. Então não finja que não sabe do que estou falando. Vi algo passar pelo rosto dela. Vergonha? Arrependimento? Era difícil dizer. Entre, ela disse calmamente. Está chovendo. Eu estou bem aqui. Gabriel, por favor. Se você veio aqui buscar respostas, pelo menos me dê a dignidade de oferecê-las dentro de casa. Sentamos na sala de estar dela, um espaço que eu havia visitado centenas de vezes, mas onde nunca me senti confortável. Ela preparou o chá, um gesto absurdamente mundano para o momento. Você quer saber por quê? Ela começou, sua voz surpreendentemente firme. E você merece saber. Mas a resposta não vai te dar o consolo que procura. Não estou procurando consolo. Estou procurando entendimento. Ela assentiu, olhando para a xícara em suas mãos. Cresci em uma época diferente, Gabriel, no interior de Minas, em uma família muito tradicional. Meu pai era dono de terras e tínhamos trabalhadores negros. A forma como fomos criados, as coisas que nos ensinaram sobre raça, sobre manter cada um em seu lugar, não é desculpa, mas é contexto. Contexto não justifica odiar uma criança inocente. Não justifica. Ela finalmente me olhou nos olhos e vi lágrimas ali. Quando sua mãe me disse que estava namorando o Roberto, eu entrei em pânico. Não apenas porque ele era negro, mas porque eu tinha medo do que as pessoas diriam, do que a minha família diria, da vergonha que eu sentiria na igreja, no clube, com as amigas. Então você escolheu seu orgulho sobre a felicidade dela. Escolhi meu conforto sobre a felicidade dela. E quando você nasceu, quando te vi pela primeira vez, você era a prova viva de que eu havia perdido, de que minha família havia me desobedecido e estava feliz. E eu te rejeitei porque rejeitar você era mais fácil que admitir que eu estava errada. Você tem ideia do que é crescer sentindo que há algo de errado com você? Do que é ver sua avó abraçar todos os outros netos, rir com eles, amá-los e então olhar para você como se você fosse nada? Eu sei, ela sussurrou. Não, você não sabe. Você não sabe o que é ter 7 anos e se perguntar por que não é bom o suficiente. Ter 12 anos e começar a odiar sua própria aparência porque claramente há algo de errado com ela. Ter 16 anos e quase morrer em um acidente de carro e a sua própria avó não conseguir nem entrar no quarto do hospital. Estava gritando agora, anos de dor finalmente encontrando voz. Você roubou de mim. Roubou uma avó, roubou confiança, roubou a habilidade de acreditar que sou digno de amor incondicional. E tudo isso por quê? Porque meu pai tem a pele escura? Porque eu herdei seus traços? Dona Teresa estava chorando abertamente agora. Eu sei tudo isso. E não há nada que eu possa dizer que vai consertar. Então por que está chorando? Quer minha pena agora que está morrendo? Quer a absolvição antes de partir? Ela balançou a cabeça. Não espero a absolvição. Não mereço. Estou chorando porque desperdicei 28 anos. 28 anos em que poderia ter conhecido meu neto, poderia ter te visto crescer, poderia ter te amado como você merecia ser amado. E agora é tarde demais. Sim, é tarde demais. Levantei-me para sair, mas ela disse: Espere, tem algo que preciso te mostrar. Ela foi até um armário e voltou com um caderno gasto. Me entregou com mãos trêmulas. O que é isso? Leia. Abri o caderno. Era um diário, e a primeira entrada tinha a data de 28 anos atrás, o mês do meu nascimento. Hoje conheci Gabriel. Ele é lindo, perfeito, saudável. E eu olhei e senti nada, apenas vergonha. Vergonha de que todos verão e saberão que minha filha se casou com um negro. Que vergonha terrível de se ter.
Mas não consigo desligar essas vozes na minha cabeça, essa educação que recebi. Deus me perdoe. Pulei algumas páginas. Gabriel completou 2 anos hoje. Vi as fotos que Laura postou. Ele está grande, falante, lindo. E novamente sinto apenas esse vazio onde deveria haver amor. Tentei visitá-los, mas mal consegui olhar para ele. Laura percebe. Vejo a dor nos olhos dela, mas não sei como consertar o que há de quebrado em mim. Mais páginas. Gabriel caiu de bicicleta e quebrou o braço. Laura ligou chorando, querendo sua mãe. Mas quando cheguei lá, ele me olhou com aqueles olhos grandes, esperançosos, e eu fugi. Literalmente fugi. Que tipo de monstro foge de uma criança machucada? Continuei lendo, página após página de autorrecriminação, de tentativas fracassadas de superar seus próprios preconceitos, de amor desperdiçado. Gabriel fez 18 anos. Tornou-se um jovem impressionante, inteligente, gentil, bonito, tudo o que uma avó deveria se orgulhar. Mas construiu um muro tão alto entre nós que não sei mais como escalá-lo. Acho que é tarde demais. Acho que sempre foi tarde demais, desde o momento que escolhi preconceito sobre amor. Fechei o diário incapaz de continuar. Havia páginas e páginas, anos e anos do mesmo ciclo. Vergonha, tentativas fracassadas de conexão, mais vergonha. Por que você está me mostrando isso? Perguntei. Porque você precisa saber que não foi você, nunca foi você, foi sempre eu, minha covardia, meu racismo, minha incapacidade de superar uma educação venenosa. Você passou a vida se perguntando o que havia de errado com você. A resposta é: nada. O que estava errado sempre fui eu. E você acha que isso me faz me sentir melhor? Ler sobre como você sabia que estava errada, sabia que estava me machucando, mas continuou fazendo de qualquer forma? Não, mas quero que você entenda que te observei, Gabriel. Cada conquista, cada formatura, cada marco. Estava sempre ali, nas sombras, orgulhosa, mas incapaz de demonstrar. Quando você foi aceito na faculdade, eu chorei de felicidade. Quando você se formou, comprei o jornal que tinha sua foto e guardei. Quando soube do acidente... Ela parou. Emoção demais para continuar. Quando soube do acidente, rezei como nunca rezei na vida. Rezei para que Deus te poupasse, que te desse a vida que você merecia, a vida que eu não tive coragem de fazer parte. Mas você não teve coragem de entrar no quarto do hospital. Não. Porque tive medo que você me olhasse com ódio e perceber que não havia ódio nos seus olhos, apenas vazio. Isso foi pior. Estou morrendo, Gabriel. 6 meses, talvez menos. E vou morrer com esse peso. Mas não quero morrer sem que você saiba, eu te amo. Eu sempre te amei. Mesmo quando estava muito covarde para demonstrar. Mesmo quando o racismo que me ensinaram era mais forte que o amor que eu sentia. Você não me ama, disse eu, minha voz vazia. Você não sabe nada sobre mim, meus gostos, meus sonhos, meus medos. Você escolheu não saber. Eu sei mais do que você pensa. Sei que você adora café preto demais, que lê livros de ficção científica, que toca violão quando está nervoso. Sei que você é leal aos amigos, que trabalha duro, que herdou a quentileza do seu pai e a determinação da sua mãe. Sei tudo isso porque Laura me conta, porque te observo de longe, porque... Ela engoliu seco. Porque um covarde ama de longe. O silêncio se instalou. Lá fora a chuva havia parado, dando lugar a um céu estrelado. O que você quer de mim? Perguntei finalmente. Tempo, ela disse simplesmente. Sei que não mereço. Sei que é egoísta pedir depois de 28 anos de rejeição. Mas eu tenho 6 meses. 6 meses para tentar ser a avó que deveria ter sido desde o início. Para te conhecer de verdade. Para que você me conheça além do monstro que fui. E você acha que 6 meses consertam 28 anos? Não, mas é tudo que eu tenho. Saí da casa de Dona Teresa sem dar uma resposta.
Minha cabeça estava girando. Meu coração estava despedaçado de formas novas e antigas. Marina estava me esperando em casa e desmoronei em seus braços assim que entrei. Ela me odiou porque sou negro, eu disse entre soluços. Minha própria avó me rejeitou a vida inteira porque meu pai é negro e eu herdei sua cor. E agora ela está morrendo e quer... Ela quer perdão, tempo, uma chance. Marina me segurou enquanto eu chorava, verdadeiramente chorava pela primeira vez desde criança. Chorei pela criança que fui, sempre se sentindo inadequado. Chorei pelo adolescente que desistiu de buscar amor onde não havia. Chorei pelo adulto que construiu muros porque era a única forma de se proteger. O que você quer fazer? Marina perguntou suavemente quando minhas lágrimas finalmente secaram. Não sei. Parte de mim quer dizer que é tarde demais, que ela teve 28 anos para fazer diferente. Outra parte quer saber como seria ter uma avó. Exatamente, e me sinto culpado por isso, por considerar dar a ela algo que ela nunca me deu. Marina afastou meu rosto para olhar nos meus olhos. Gabriel, você passou sua vida inteira sendo melhor que o tratamento que recebeu. Não era sobre ser bom o suficiente para ela. Você sempre foi bom o suficiente. Era sobre ela não ser corajosa o suficiente para você. Mas agora ela está pedindo uma chance. E você precisa decidir não pelo que ela merece, mas pelo que você pode viver com isso. O que você quer dizer? Se você escolher não dar essa chance a ela, poderá viver com essa decisão? Ou vai se perguntar anos depois como teria sido? E se você der essa chance, pode fazer isso sem expectativas irreais? Sem esperar que 6 meses curem décadas de feridas? No final, decidi dar a ela o tempo que pediu. Não por ela, mas por mim. Porque Marina estava certa. Eu precisava saber. Precisava ver se havia alguma chance de conexão, alguma possibilidade de cura, mesmo que parcial. As primeiras visitas foram terrivelmente inconfortáveis. Sentávamos em sua sala, bebíamos chá, tentávamos conversar. Os silêncios eram longos e pesados. Mas lentamente, muito lentamente, algo começou a mudar. Ela fazia perguntas sobre minha vida, perguntas genuínas, ouvindo as respostas com atenção real, sobre meu trabalho na engenharia, sobre Marina, sobre meus amigos. E ela compartilhava histórias de sua própria vida, histórias que explicavam, não justificavam, mas explicavam como ela se tornou quem ela era. Descobri que ela havia crescido em um ambiente rigidamente segregado, onde o racismo era tão normalizado que as pessoas nem o reconheciam como tal. Que ela havia perdido uma irmã mais nova que secretamente namorava um homem negro, e a família a havia literalmente expulsado, e a irmã se suicidou 6 meses depois. Eu tinha 13 anos quando isso aconteceu, e aprendi 2 coisas: que amar através das barreiras raciais levava apenas à tragédia, e que a família sempre escolheria preconceito sobre amor. Então, quando Laura escolheu Roberto, eu entrei em pânico. Pensei que ia perdê-la também. E quase a perdeu, só que pro preconceito, não apesar dele. Eu sei, e quando você nasceu, você era a prova viva de todas as minhas escolhas erradas, então te rejeitei porque era mais fácil que enfrentar meus próprios demônios. Não eram desculpas, nunca seriam, mas eram explicações, e de alguma forma bizarra, isso ajudava. No 3º mês, algo inesperado aconteceu. Eu comecei a gostar das visitas. Dona Teresa tinha um senso de humor seco que eu nunca havia percebido. Ela era surpreendentemente inteligente, tinha opiniões fortes sobre política e sociedade, muitas das quais ela admitia estar reconsiderando nos últimos anos, e contava histórias fascinantes de sua juventude. Você sabia que eu queria ser médica? Ela me contou um certo dia num dia chuvoso. Nos anos 1960, mulheres da minha classe não trabalhavam, casavam, tinham filhos, administravam a casa, mas eu sonhava com medicina. Meu pai achou ridículo. Disse que eu estava sendo influenciada demais por ideias modernas. Então você desistiu? Desisti de lutar. É diferente.
e passei a vida inteira me perguntando quem eu poderia ter sido se tivesse coragem de desobedecer. Acho que é por isso que eu fiquei tão furiosa quando Laura escolheu coragem de fazer o que eu nunca fiz. Desobedecer. Exatamente. Ela foi mais forte que eu. E no fundo, isso me fez sentir menor. Então te rejeitei Roberto, rejeitei tudo que representavam. Coragem que eu não tinha. Eram conversas profundas, dolorosas, mas necessárias. E lentamente percebi que estava conhecendo não apenas minha avó, mas uma pessoa complicada, falha, humana. Marina começou a me acompanhar nas visitas. No início estava apreensiva, mas Dona Teresa a ganhou com sua sinceridade brutal. "Você é boa para ele, viu?" ela disse para Marina na primeira visita. "Consegue ver além das paredes que ele construiu. Precisa de alguém assim." Marina ficou visivelmente tocada. Bem, ele precisou construir essas paredes por algum motivo. Sim, por minha culpa. Dona Teresa não desviou o olhar. Mas fico feliz que ele encontrou alguém que ajuda a derrubá-las. No quarto mês, o câncer começou a avançar visivelmente. Dona Teresa estava mais fraca, mais magra, com dor que nem os remédios mais fortes conseguiam completamente mascarar. Minha mãe queria que ela se mudasse para nossa casa, mas ela recusou teimosamente. "Já fui peso o suficiente na vida de vocês. Vou morrer na minha casa." Contratamos uma enfermeira, mas eu comecei a visitá-la diariamente. Às vezes ficávamos em silêncio, eu lendo quando ela descansava. Outras vezes conversávamos por horas. "Você tem medo de morrer?" "Eu tenho medo de morrer com coisas não ditas, mas não de morrer em si. Vivi 71 anos, mais que muitos, mas desperdicei tantos deles." "Não todos," eu disse, surpreendendo-me a mim mesmo. "Esses últimos meses não foram desperdício." Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. "Gabriel, posso te pedir algo?" "Depende do que é." "Pode me perdoar?" A pergunta pairou no ar entre nós. Eu tinha pensado muito sobre isso, sobre perdão, sobre o que significava, sobre o que eu era capaz de dar. "Estou tentando," respondi honestamente. "Não consigo esquecer. Não consigo apagar 28 anos. Mas estou tentando entender, e talvez isso seja o começo do perdão. É mais do que mereço." "Provavelmente, mas não é sobre o que você merece. É sobre o que eu preciso para seguir em frente." No quinto mês, Dona Teresa me chamou para um projeto. "Quero fazer um álbum de fotos. De você, de toda a sua vida, todas as fotos que Laura me enviou ao longo dos anos e que eu guardei, mas nunca mostrei." Descobri que ela tinha caixas de fotografias minhas, do meu primeiro dia de escola, formaturas, aniversários, férias familiares, todas as fotos que minha mãe havia tentado compartilhar com ela, todas cuidadosamente guardadas. "Por que você guardou se não queria olhar?" Quem disse que não quis olhar? Olhava em segredo, quando estava sozinha. Cada foto era uma punhalada de arrependimento, mas não conseguia parar. Você era lindo em todas elas. Feliz, saudável, cercado de amor. E eu não fazia parte disso. Passamos semanas organizando o álbum. Ela insistiu em legendar cada foto, contando o que lembrava ou o que minha mãe havia contado sobre cada momento. Sob uma foto minha aos 7 anos, segurando um troféu de futebol, ela escreveu: "Gabriel ganhou seu primeiro troféu. Laura ligou chorando de felicidade. Eu deveria estar lá, primeiro de muitos arrependimentos." Sobre uma foto da minha formatura no ensino médio, o jovem mais bonito da turma. Eu o observei de longe, escondida no fundo do auditório. Ele procurou por mim nos rostos da plateia. Eu vi e me escondi. Sou uma covarde. Cada legenda era uma confissão, um pedido de desculpas, um registro de amor demonstrado tarde demais. No início do 6º mês, Dona Teresa foi hospitalizada. Os médicos disseram que eram dias, não semanas. Toda a família se reuniu.
Meus primos, tios, todos vieram se despedir, mas ela pediu para falar comigo a sós. Quando entramos no quarto, ela estava visivelmente frágil, a pele quase translúcida, mas os olhos ainda alerta. Gabriel, obrigada, ela disse, sua voz um sussurro. Por quê? Por me dar esses meses, por me deixar conhecer você, por me dar a chance de ser sua avó, mesmo que por tão pouco tempo. Eu também precisava disso. Precisava entender. Precisava de você, mesmo que tenha levado 28 anos para admitir isso. Tenho algo para você. Ela apontou para uma caixa na mesa de cabeceira. Peguei-a e abri. Dentro havia o álbum de fotos que fizemos juntos, algumas cartas e uma caixinha de veludo. Abri a caixinha, era um relógio antigo, pesado, claramente valioso. Esse relógio pertenceu a meu pai, e ao pai dele antes. Deveria ser passado para o primeiro neto homem. Ela fez uma pausa para respirar. Deveria ter sido seu desde que nasceu. Estou 28 anos atrasada, mas... é seu. Segurei o relógio, sentindo o peso dele, não apenas físico, mas simbólico. Era um reconhecimento, uma aceitação, um pedido de desculpas em forma de metal e engrenagens. E as cartas? Para ser aberto depois, quando eu não estiver mais aqui. Há coisas que preciso que você saiba, mas não tenho forças para dizer agora. Dona Teresa morreu 3 dias depois, em uma manhã ensolarada de setembro, com toda a família ao seu redor. Segurei sua mão nos últimos momentos. Ela abriu os olhos uma última vez, olhou para mim e sussurrou. Meu neto, meu lindo neto. Foram as palavras que esperei a vida inteira ouvir. Ela fechou os olhos e partiu em paz. O funeral foi grande. Dona Teresa era conhecida na comunidade. Mas para mim foi pequeno e íntimo. Era a despedida de uma mulher que eu havia conhecido por apenas 6 meses, mas que havia impactado toda a minha vida. Durante o velório, meus primos compartilharam memórias felizes. Júlia contou sobre como a avó a ensinou a cozinhar. Pedro sobre as histórias que ela contava. Todos tinham décadas de lembranças amorosas. Quando chegou minha vez de falar, o silêncio na sala ficou pesado. Todo mundo sabia da nossa história complicada. Minha avó e eu tivemos 28 anos difíceis. Comecei. 28 anos de distância, de rejeição, de dor de ambos os lados. Mas tivemos 6 meses de verdade. 6 meses onde aprendi que as pessoas são mais complicadas do que seus piores erros. Que racismo é um veneno que destrói não apenas suas vítimas, mas também quem o carrega. E que nunca é tarde demais para quintar, mesmo que o tempo seja curto. Olhei para o caixão. Ela não foi a avó que eu merecia ter, mas nos últimos meses tentou ser. E isso conta. Isso importa. Uma semana após o funeral, abri as cartas que Dona Teresa havia deixado. A primeira era para minha mãe, pedindo perdão por décadas de julgamento e dor causada, reconhecendo que Roberto era um homem maravilhoso e que ela havia sido cega por preconceito. A segunda era para meu pai. Uma carta longa e emocionada, pedindo desculpas por todas as vezes que o fez sentir menos que humano, por todas as microagressões, todos os olhares de desdém. Você foi sempre o melhor homem nesta família, e eu fui tola demais para ver isso. Ela escreveu. A terceira era para mim. Meu querido Gabriel, se você está lendo isto, significa que finalmente parti. Espero ter partido em paz, com você ao meu lado. Espero ter tido a chance de te dizer o quanto te amo, o quanto sempre te amei, mesmo quando estava muito covarde para demonstrar. Quero que saiba algumas coisas. Primeiro, você não foi o problema. Nunca foi. Você era perfeito desde o dia que nasceu. O problema era eu, meu preconceito, minha covardia,
minha incapacidade de ser melhor que a educação venenosa que recebi. Segundo, observei você a vida inteira. Cada conquista, cada tropeço, cada momento. Eu estava sempre ali, nas sombras, orgulhosa, mas incapaz de demonstrar. Você se tornou um homem extraordinário, gentil, forte, íntegro. Tudo isso apesar de mim, não por causa de mim. Terceiro, esses últimos 6 meses foram os mais preciosos da minha vida. Conhecer você de verdade, conversar com você, ouvir suas histórias, ver seu sorriso, valeu mais que todos os 71 anos anteriores. Você me deu um presente que eu não merecia. Uma chance de ser sua avó. Quarto, não carregue raiva. Já vi o que o racismo faz, destrói quem o sofre, mas também apodrece a alma de quem o pratica. Passei décadas envenenada por ideias que me foram ensinadas como criança. Não deixe que o que eu fiz a você te envenene também. Quinto, e mais importante, você é digno de amor. Sempre foi. Sempre será. Não apenas apesar da cor da sua pele, mas incluindo ela. Sua negritude não é algo a ser tolerado ou superado. É parte da beleza de quem você é. Levei 71 anos para entender isso. Não leve uma vida inteira você também. Continue sendo gentil, Gabriel. Continue sendo forte. Case-se com Marina. Ela é perfeita para você. Tenha filhos lindos e ensine a eles que o amor é sempre maior que o preconceito. Que a família é construída por escolha, tanto quanto por sangue. E que nunca é tarde demais para tentar ser melhor. E quando seus filhos perguntarem sobre mim, conte a verdade. Toda ela. Conte que eu fui falha e preconceituosa, que cometi erros terríveis que machucaram pessoas que eu amava. Mas também conte que tentei no final ser melhor, que o arrependimento é real e que o perdão, mesmo o parcial, mesmo o difícil, é possível. Te amo, meu neto. Sempre amei. Sinto muito ter levado tanto tempo para ter coragem de dizer. Sua avó, Teresa. Uso o relógio dela todos os dias agora. É pesado no meu pulso, um lembrete constante de tudo o que aconteceu, tudo o que foi perdido, tudo o que foi ganho nos últimos momentos. Minha mãe me perguntou alguns meses após a morte de Dona Teresa se eu me arrependia de ter dado aqueles 6 meses a ela. Não, respondi honestamente. Não me arrependo. Ainda dói. Ainda sinto raiva às vezes pelo que poderia ter sido. Mas pelo menos agora tenho algumas memórias boas. Pelo menos agora entendo. E você a perdoou? Pensei cuidadosamente antes de responder. Perdão não é preto e branco, não é um interruptor que você liga e pronto, tudo está bem. É um processo. É escolher, todos os dias, não deixar a raiva consumir você. É reconhecer que as pessoas são complicadas, que podem ser vítimas de seus próprios preconceitos enquanto vitimizam outros. Isso é sim ou não? Minha mãe impressionou gentilmente. Estou no caminho. Entendo porque ela era quem ela era. Não desculpo, mas entendo. E talvez entendimento seja a forma mais honesta de perdão que eu posso oferecer. Marina e eu nos casamos 1 ano após a morte de Dona Teresa. Foi uma cerimônia pequena, íntima, cheia de amor. Durante os votos, olhei para meu pai, Roberto, o homem que sofreu tanto preconceito silencioso, mas que nunca deixou isso transformá-lo em algo amargo, que me ensinou dignidade, força, e que o valor de uma pessoa não tem nada a ver com a cor da sua pele. E que Dona Teresa poderia ter conhecido este homem extraordinário se não estivesse cega por preconceito. Que desperdiçou décadas de relacionamento com uma família maravilhosa por causa de ideias venenosas que lhe foram ensinadas.
Mas também pensei nos últimos 6 meses, nas conversas que tivemos, nas risadas compartilhadas, nos silêncios confortáveis, em como ela me ensinou que as pessoas podem mudar mesmo no final, que o arrependimento genuíno existe, que nunca é tarde demais para tentar ser melhor. Sinto falta dela, admiti para Marina na noite de nosso casamento. Eu sei, e tá tudo bem sentir falta, mesmo com toda a história complicada. Queria que ela estivesse aqui. Queria que tivesse visto isso. Talvez esteja vendo, Marina disse suavemente. E talvez esteja orgulhosa. Orgulhosa do homem que você se tornou apesar de tudo. Orgulhosa de que você escolheu amor em vez de amargura. 2 anos depois, Marina e eu tivemos um filho. Um menino lindo, de pele escura e olhos brilhantes, que herdou os traços do meu pai e o sorriso da minha mãe. Nós o chamamos de Theo, não de Teresa. Os fantasmas do passado não precisam nomear o futuro. Mas quando olho para ele, penso na minha avó às vezes. Penso em como ela teria amado conhecê-lo, se tivesse vivido. Como ela teria sido uma avó melhor para ele do que foi para mim. Porque ela aprendeu, no final, que o amor é sempre maior que o preconceito. Mas também penso em como vou contar essa história para Theo quando ele crescer. Não vou mentir para protegê-lo como meus pais fizeram comigo. Vou contar a verdade, que sua bisavó era uma mulher imperfeita, que deixou o preconceito roubar anos preciosos de sua vida, mas que no final tentou ser melhor. Vou ensinar Theo que as pessoas são complicadas, que podemos amar e estar zangados simultaneamente, que podemos perdoar sem esquecer, que podemos reconhecer falhas tremendas em alguém e ainda assim encontrar algo de valor. E mais importante, vou ensinar a ele que sua negritude é linda, que ele é perfeito exatamente como é, que qualquer pessoa que o faça sentir o contrário está errada, não ele. Visito o túmulo de Dona Teresa às vezes, geralmente sozinho. Sento-me na grama e converso com ela como fazíamos nos últimos meses de sua vida. Você perdeu tanto, eu digo, mas no final tentou recuperar, e isso conta para alguma coisa. O vento sopra entre as árvores do cemitério, e posso imaginar sua voz respondendo. Seja melhor do que eu fui, Gabriel. Ame sem medo. Viva sem arrependimentos. E estou tentando, vovó. Todos os dias, estou tentando. O relógio dela marca o tempo no meu pulso. Pesado, constante, inevitável. Um lembrete de que o tempo que desperdiçamos nunca volta, mas o tempo que usamos sabiamente ecoa pela eternidade. Ela me tratou como estranho por 28 anos. Quando descobri o motivo, racismo, puro e simples. Chorei. Chorei pela criança que fui, pela dor desnecessária, pelos anos perdidos. Mas também chorei pelos 6 meses que tivemos, pelos momentos de conexão real, pela avó que ela tentou ser no final. E agora, segurando meu filho nos braços, olhando para seu rosto perfeito, faço uma promessa. Ele nunca se perguntará se é amado. Nunca se sentirá estranho em sua própria família. Nunca terá que esperar 28 anos por aceitação. Porque aprendi, da forma mais dolorosa possível, que o amor não deve ser condicional. Que a família é construída por ações, não apenas por sangue. E que quando finalmente temos a chance de amar sem reservas, devemos agarrá-la com ambas as mãos. Essa é a história de como minha avó me tratou como estranho por toda a minha vida, de como descobri que o motivo era racismo profundamente enraizado, de como, nos últimos 6 meses de sua vida, ela tentou consertar décadas de dor. Não é uma história com final feliz. Não há reconciliação mágica que apaga todo o sofrimento. Não há perdão fácil que cure todas as feridas. Mas é uma história sobre humanidade, sobre nossas falhas, nossos arrependimentos, nossa capacidade de mudança, mesmo que pareça tarde demais. É uma história sobre escolher entendimento em vez de amargura, sobre escolher crescimento em vez de ressentimento. E mais importante, vou ensinar a ele que sua negritude é linda, que ele é perfeito exatamente como é, que qualquer pessoa que o faça sentir o contrário está errada, não ele. Olho para Theo dormindo em meus braços e sussurro uma promessa que faço todos os dias. Você é amado. Você sempre será amado.
exatamente como você é. É a promessa que toda criança deveria ouvir. A promessa que levei 28 anos para finalmente receber. E é a promessa que vou manter todos os dias, pelo resto da minha vida.